Quando me perguntaram sobre o que eu gostaria de falar, eu escolhi um título um pouco pomposo, mas eu acho que é um título interessante, que é discutir a cultura da excelência na empresa de biotecnologia. E nós vamos ver que isso pode parecer, à primeira vista, um tópico pacífico, mas não é. Próximo, por favor. E, especificamente, eu vou estar falando sobre o Núcleo de Genética Médica, que é a empresa que eu dirijo, o GENE. Mas nós vamos tentar também dar uma abordagem mais ampla para o problema. Próximo, por favor. E tocar nessa questão que é sempre muito interessante e que está emergindo mais e mais, que é a interação universidade-empresa. Como que você leva o conhecimento da universidade para a empresa e os princípios de qualidade da universidade, e como que você traz as práticas gerenciais das empresas para tornar a universidade mais ágil. Então, essa não é, quando a gente fala em interação universidade-empresa, não é em transferência de tecnologia da universidade para a empresa, é uma interação entre pares, entre parceiros que têm, às vezes, maneiras diferentes de encarar o mesmo problema, que é o da biotecnologia. Mas não basta criar o conhecimento, você tem de levar o conhecimento ao público. Você tem de disponibilizá-lo na forma de produtos comerciais. Próximo, por favor. Então, você tem o cientista na universidade, que, em geral, é uma pessoa um pouco desligada da realidade. Hoje em dia, esse modelo está sendo substituído por um cientista que é mais ligado à comunidade, que é mais responde melhor às necessidades da comunidade. Próximo. E, do outro lado, você tem esse indivíduo, que dentro da universidade é visto como maldito, que é o capitalista, que, na verdade, sem ele, você não tem empresa de biotecnologia. E, obviamente, existe certo conflito entre o cientista e o capitalista. E no que eles querem. E o cientista, então, tem esses conceitos elevados de qualidade dentro da universidade, e o capitalista, próximo, está preocupado principalmente em gerar recursos da biotecnologia. Então, como que nós vamos fazer esse casamento, né? O casamento de cartucheira entre o cientista e o capitalista? Próximo. Uma das maneiras que eu vou apresentar aqui hoje, só como um modelo, que é o modelo que funcionou para mim, é o do GENE, próximo, de que o cientista e o empresário são a mesma pessoa. E eu acho que aí os conflitos ficam um pouquinho mais fáceis de serem resolvidos. Próximo, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o núcleo de genética, o GENE. Próximo. É uma empresa de base tecnológica. Próximo. É uma empresa de base tecnológica com ênfase em diagnóstico. Ela trabalha na prestação de serviços. Mais de 50% dos funcionários têm grau universitário. Próximo. É dirigida por um médico geneticista com doutorado. Próximo. Tem uma farmacêutica e 2 biólogas com doutorado. Quer dizer, é uma empresa pequena, mas tem provavelmente mais doutores que muitas universidades aí do interior do estado. Próximo. E uma administradora com mestrado em administração. Então, é uma empresa que é bastante intensiva no treinamento do seu pessoal e aproveita gente que já tem um alto nível de especialização. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. E uma das características do GENE, então, ela tem esse perfil de uma empresa que tem um alto nível de inovação. Próximo. E também uma mania de qualidade. E próximo. Então, é um modelo um pouco diferente. E o que o GENE inovou ao longo desses anos? Então, deixa eu só listar algumas das coisas, e eu vou falar de
pesquisa e desenvolvimento feito dentro da própria empresa. Próximo. Então, foi a primeira empresa a desenvolver e implantar teste de paternidade em DNA na América Latina, em 88. Só para vocês terem uma ideia, a segunda empresa no Brasil a atuar nessa área só apareceu em 92, 4 anos depois. Próximo. E aqui, então, é uma reportagem do Globo, que do dia 12 de junho de 88, significa que mês que vem nós vamos estar fazendo 19 anos de teste de paternidade. Próximo, por favor. Ela é uma empresa que, em 94, ela desenvolveu e patenteou uma técnica chamada LSSP-PCR, desenvolvida dentro da própria empresa. Próximo. E a patente foi feita nos Estados Unidos e concedida em 1997. Próximo. Ela desenvolveu um sistema de PCR multiplex próprio, que gerou um kit que teve uma breve vida como um produto comercial. Próximo. E aqui mostrando, então, como que um sistema que faz amplificação de 10 locos de microsatélites simultaneamente para teste de paternidade. Próximo. Desenvolveu e implantou metodologia de citogenética molecular em meados dos anos 90. Próximo. Essa é uma metodologia na qual nós usamos a técnica de PCR efetivamente para fazer o diagnóstico de aberrações cromossômicas. E aqui, no caso, você tem uma criança com uma trissomia 21, e você vê a presença de 3 picos de microsatélite indicando a trissomia 21. Próximo. O impacto disso, por exemplo, na miocentese genética. Miocentese genética é um teste que é feito na 16ª semana de gravidez. Você retira células do líquido amniótico, centrifuga essas células e faz uma cultura, e classicamente, pela citogenética convencional, você tem um resultado em 8 a 14 dias, com um nível de ansiedade tremendo da família com relação a esse resultado. Nós podemos pegar 1 ml de células, fazer a centrifugação, extrair o DNA e fazer a citogenética molecular e ter um resultado em 24 horas. Obviamente, você só pode fazer cromossomos selecionados, e no caso a gente faz principalmente o cromossomo 21, que é a maior preocupação da família com relação ao cromossomo 21. Então, vocês veem que diminui tremendamente a ansiedade, já que a maior parte dos testes de diagnóstico pré-natal dão resultado normal. Próximo, por favor.